Você sabia que materiais como caneta, lápis, embalagem de protetor solar ou de pasta de dente podem ser reciclados? São produtos tão comuns no nosso dia a dia que podem ter o destino certo para o meio ambiente. No Ecocidade de hoje, nós vamos mostrar como isso é possível. São Paulo produz 12 mil toneladas de lixo domiciliar por dia. Se contarmos o que as empresas e indústrias geram, chegamos a 20 mil toneladas de resíduos todos os dias. 35% desse montante poderiam ser reciclados, mas só 3% são reaproveitados. Muito do que consumimos não precisa ser descartado, afinal, muitos materiais interessam para a indústria e para o mercado. Um exemplo disso são os materiais de difícil reciclabilidade. Para conhecer como funciona um pouco esse processo, nós vamos conversar agora com a Mônica Pirrongelli, que é representante da TerraCycle Brasil. Olá, Mônica. Olá. O que é a TerraCycle e quando surgiu? Bem, a TerraCycle é um negócio social que promove solução para materiais de difícil reciclabilidade, ou seja, são aqueles materiais que não fazem parte do fluxo natural de reciclagem e que, por isso, invariavelmente acabam em lixões ou em aterros. E aí ela promove essa solução de uma maneira a quebrar paradigmas sobre o que pode e o que não pode ser reciclado, e isso com o protagonismo do consumidor, que é quem efetivamente viabiliza a coleta dos resíduos e, em sequência, a reciclagem propriamente dita. E como surgiu a TerraCycle, Mônica? A TerraCycle ela surgiu em 2001 nos Estados Unidos. O fundador dela é um húngaro chamado Tom Zek. Na época ele tinha 19 anos. E a motivação dele foi, ele não entendia por que as pessoas produziam tanto lixo sem pensar em novas maneiras de reinventar esse lixo. E aí ele começou a produzir adubo a partir ele começou a alimentar minhocas e com isso ele produziu adubo. E esse adubo ele começou a comercializar com alguns varejistas nos Estados Unidos e com isso ele começou a ganhar dinheiro. E aí ele começou a se empolgar com essa ideia de reinventar o lixo, eliminar, na verdade, a ideia de lixo, porque a TerraCycle ela até hoje não encontrou nenhum resíduo que ela não conseguisse reciclar. E aí daí surgiram as brigadas, que são os programas de coleta e reciclagem de resíduos não recicláveis até então, que são viabilizados pelo protagonismo do consumidor. A TerraCycle está presente em mais de 20 países e tem parcerias com diversas empresas para dar o destino correto a materiais que seriam descartados de qualquer forma no meio ambiente. A captação ela funciona da seguinte forma: os participantes eles se inscrevem gratuitamente no site www.terracycle.com.br, eles escolhem os programas dos quais eles desejam participar, coletam uma quantidade mínima e enviam para a gente gratuitamente. Como que acontece esse envio? Eles imprimem uma etiqueta pré-paga no site da TerraCycle, colam numa caixa qualquer e despacham nos correios. Nós recebemos esses resíduos, fazemos a triagem e o direcionamento para reciclagem. Mônica, e quais são esses materiais de difícil reciclabilidade e por que eles são chamados dessa forma? Olha, alguns materiais podem ser chamados de difícil reciclabilidade pela questão da complexidade desses materiais. Então, a gente fala de embalagens que misturam diferentes polímeros, com metais, com papel. Então, você misturar plástico com metal, plástico com papel, na hora de reciclar, esse processo ele é mais difícil. Pode entupir os filtros, enfim, o processo todo ele se torna mais difícil. Atualmente, os produtos que nós temos aqui de programas são as esponjas, os produtos de saúde bucal, que são os tubos de creme dental, as escovas de dente e as embalagens, e os instrumentos de escrita, que aí a gente fala de canetas, canetinhas, lápis, lapiseiras, apontadores. Esses são os resíduos principais agora dos programas da TerraCycle atualmente. E desses materiais, quais são os que são inclusos na coleta feita pela TerraCycle? Atualmente, os nossos 3 principais programas são o de esponjas,
são as esponjas de limpeza doméstica, o de instrumentos de escrita, que são os lápis, as lapiseiras, as canetas, canetinhas, apontadores, e o de saúde bucal, que são os tubos de creme dental, as escovas de dente e as embalagens. O Brasil, assim como os outros países, a estrutura ela é uma estrutura padrão de reciclagem, que é o papel, o alumínio, o plástico da garrafa PET. O Brasil, inclusive, ele é um dos maiores recicladores de latinha de alumínio, né? Então, assim, em termos de estrutura do que já é reciclável, é meio que parecido em relação aos países, mas é claro que o problema do Brasil, ele existe no desafio de ampliar o que é possível ser reciclado. Existe a estrutura? Existe, mas o que a gente precisa fazer é efetivamente disseminar programas de coleta daquilo que já é reciclável e também pensar nos materiais de difícil reciclabilidade, porque as embalagens, sobretudo das indústrias de bebidas, de alimentos, elas são embalagens de um material que ele é mais complexo. Então, por ser mais complexo, o processo de reciclagem também se torna mais desafiador. Pelo programa de coleta e reciclagem, a empresa já repassou mais de R$400 mil em doações a escolas e organizações sem fins lucrativos. E tanto pessoas físicas como jurídicas podem participar dos programas. Mônica, e qual é o destino final desses produtos? Bem, a maior parte deles é encaminhada efetivamente para um processo de reciclagem, cujo resultado final é a formação de uma matéria-prima que é aplicada na estrutura de novos produtos ecoamigáveis, como pás de lixo, lixeiras, baldes. Então é isso, basicamente. Tá, e você pode mostrar alguns exemplos desses produtos pra gente? Vamos lá. Mônica, todos esses produtos aqui são o resultado final da reciclagem, né? Isso, na verdade, assim, são dois fluxos, né? Tem os produtos upcycle, que são, por exemplo, esse, e os produtos que são efetivamente reciclados e se transformam em matéria-prima, como esse aqui, por exemplo, que são os pellets. Esse daqui especificamente foi feito de esponjas de limpeza doméstica. Tá, esse upcycle, o que é? O upcycle são resíduos pré-consumo que são transformados em produtos de uma finalidade mais nobre, né, que a gente chama. Então, por exemplo, no caso aqui, essa bolsa, ela foi feita de rejeito industrial de tubo de creme dental e aí ela foi transformada numa bolsa, ou seja, existe um trabalho manual por trás para pegar um resíduo e transformá-lo em algo mais nobre, ou uma mochila, ou um estojo. E na outra versão, o que pode também resultar? Que produto pode ser criado? A outra versão, que é a reciclagem propriamente dita, no caso dos pellets, como ele se transforma efetivamente numa matéria-prima, a aplicação ela é bastante vasta na indústria de plásticos, né? E aí ele é aplicado na estrutura de novos produtos ecoamigáveis, como lixeiras, pás de lixo, baldes e outros produtos plásticos. Tá, esse aqui o que é? Esse aí, ele é uma placa ecológica feita de tubo de creme dental. E também, como a ideia também aqui é de transformar tubos de creme dental em matéria-prima, então a aplicação é bastante vasta. Você pode fazer, por exemplo, carteiras escolares, você pode fazer bancos. Tá. Esses produtos são comercializados em algum lugar? São doados? Eles são... esses produtos, eles podem se transformar... A gama é bastante vasta dentro da indústria de plástico. Então, esses produtos, eles são comercializados nessa indústria mesmo, né? Esses aqui a gente faz mais para ter realmente uma opção upcycle. A gente faz com parcerias que nós temos com algumas organizações, a Fundação Casa é uma delas, e aí a gente faz para também incentivar esse trabalho manual dessas organizações. Tá. Qual é o ganho dessa reciclagem em relação às outras? Tem alguma diferença em centavos? Não, assim, cada resíduo, a gente tem o nosso padrão, o padrão TerraCycle cada resíduo que a gente recebe, a gente acredita 2 centavos. A gente faz essa conta fazendo um peso médio para aquele resíduo. Então, por exemplo, no caso de saúde bucal, o peso médio é de 12 gramas. Então, cada 12 gramas que a gente recebe, a gente entende que é uma unidade de saúde bucal, de resíduo de saúde bucal. E aí a gente faz esse crédito de 2 centavos.
Mônica, e como que vocês recebem esse material? Vem de casa? Como que é? Então, as pessoas elas podem participar se inscrevendo gratuitamente no nosso site, coletando uma quantidade mínima, que aí ela vai ter acesso a essa informação no site. Cada brigada tem um mínimo e a partir do momento que ela junta essa quantidade mínima, ela imprime uma etiqueta pré-paga dos Correios no site da TerraCycle e encaminha para a gente sem nenhum custo, isso qualquer participante de qualquer lugar do Brasil. O que são essas brigadas que você mencionou? As brigadas são programas nacionais de coleta e reciclagem de resíduos de difícil reciclabilidade. Os 3 principais no Brasil atualmente são de esponjas de limpeza doméstica, instrumentos de escrita e saúde bucal, que são os tubos de creme dental, as escovas de dente e as embalagens desses 2 produtos. Tá, mas na maioria vocês acabam recebendo então material da indústria, é isso? Nós também temos um braço de produtos upcycle, são os produtos que são transformados em produtos de uma finalidade mais nobre. E aí a gente fala de resíduos pré-consumo, ou seja, são os resíduos que não chegaram ainda para o consumidor final. São os resíduos que tiveram algum problema na indústria e não chegaram a ser envasados. E aí, como o principal objetivo da TerraCycle é desviar os resíduos dos aterros e dos lixões, a gente consegue dar um destino ambientalmente adequado para esses resíduos. Nesse caso, o upcycle, com um trabalho manual que é feito e aí são criadas, por exemplo, bolsas ou estojos ou mochilas. Esses são exemplos de produtos upcycle, ou seja, produtos feitos de resíduos pré-consumo. Mônica, quem confecciona esse produto final? Então, nós temos algumas parcerias, nós buscamos sempre parcerias com organizações sociais para a gente ajudar a fomentar a inclusão social. Então, nós temos uma parceria com a Fundação Casa, temos também uma parceria com o Instituto Givaudan, que aí são algumas senhoras mais de idade que promovem esse trabalho artesanal e conseguem efetivamente confeccionar essas bolsas. Em vez de mandar esses materiais para os aterros sanitários ou incineradores, o que antes ia virar lixo se transforma em resina industrial, que ajuda na confecção de novos produtos. Mônica, e o que tem dentro desses potinhos? Já é material reciclado? Estou vendo que eles têm cores diferentes, né? Aqui nós temos alguns exemplos de matéria-prima de resíduos que nós chamamos de super difíceis de se reciclar. Aqui, por exemplo, é matéria-prima que são os pellets feitos de esponjas de limpeza doméstica. Inclusive, o programa de esponjas é o primeiro do mundo a reciclar esse tipo de produto e ele é um programa que nasceu aqui no Brasil em junho de 2014. Esse aqui é matéria-prima feita, é resultante da reciclagem de goma de mascar, até por isso a coloração mais rosada, né? Esse aqui é de embalagem de fraldas. E esse aqui de embalagens de refresco em pó. As embalagens de fraldas, nós temos inclusive a tecnologia para reciclar as fraldas usadas. O que a gente depende é realmente de uma empresa que tem interesse em financiar uma reciclagem desse tipo de produto, que é super, super, super difícil de se reciclar, por razões óbvias, né? Porque a gente está falando também de resíduos orgânicos num produto, né? E aí torna o processo ainda mais desafiador. Mas nós temos a reciclagem. Esse aqui também é um coletor, na verdade a ideia dele é a ideia de um coletor de goma de mascar. Isso aqui é uma mistura plástica na qual 30% é composta por goma de mascar consumida. Então isso aqui é resultante da reciclagem de goma de mascar propriamente dita. E também, novamente, uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil. Mônica, e quais são os pontos favoráveis desse tipo de reciclagem em relação ao convencional, né, que a gente conhece? Na verdade, o grande diferencial é você quebrar paradigmas sobre o que pode e o que não pode ser reciclado. A reciclagem é uma cadeia bastante vasta de muitas oportunidades e ela não se restringe apenas ao papel, ao alumínio, à garrafa PET. Então, assim, existem outros produtos que têm uma complexidade, né, na sua composição e eles precisam realmente de um financiamento, de um programa que patrocine e então viabilize essa reciclagem. Mônica, muito obrigada pela sua participação nesse Ecocidade. Obrigada a você, foi um prazer. E no próximo bloco você vai conhecer o trabalho da ONG Benfeitora Jaguaré, que é uma das parceiras da TerraCycle Brasil. O Ecocidade volta já.
Estamos de volta com o Ecocidade, que hoje fala sobre o reaproveitamento de materiais de difícil reciclabilidade. A Sociedade Benfeitora Jaguaré é uma das parceiras da Terra Cycle nesse projeto. E para falar sobre essa parceria, nós vamos conversar agora com a Karina, que é professora aqui da ONG. Olá, Karina. Como que funciona o trabalho aqui da ONG? O que é a Sociedade Benfeitora Jaguaré? Então, a Sociedade Benfeitora Jaguaré é uma ONG onde nós temos 3 setores, que é o SEI, que é o Centro de Educação Infantil, temos o CCA, que é para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e meio, e temos o curso profissionalizante de 15 anos a 18 anos de idade. Tá. E como que funcionam os projetos da instituição que são focados na parte de meio ambiente? Então, é por isso que a gente tem o curso de agentes de projetos sociais e ambientais, onde a gente ensina os alunos a darem uma nova vida a esses materiais recicláveis, né? E como que são feitas essas parcerias com as empresas também parceiras de vocês aqui na ONG? Então, normalmente as empresas, eles vêm, visitam a gente, né? E com isso eles fazem uma parceria, né? E que aí sempre vai agregando mais aos nossos cursos. Tá. E como que é feita a vivência com os alunos para que eles possam aprender melhor também essa parte de meio ambiente? Então, na verdade, os alunos eles vêm sem bagagem nenhuma de reaproveitamento, né? E aí no curso a gente vai ensinando a separação do papel, do plástico, vidro, metal, né? A gente faz também a parte da reutilização desses materiais como PET, como garrafa de vidro, né? E assim a gente tenta implantar para que eles façam isso na casa deles e passem isso para os irmãos, parentes e tudo mais, né? Porque hoje a gente tem que pensar nos menores, né? Tentar atingir um público mais novo, porque os mais velhos, assim, em partes, não conseguem fazer essa conscientização. Então a gente busca com eles fazendo toda essa parte mais burocrática de todos os recicláveis para que eles consigam estar mantendo para pensar no futuro deles futuramente. E o contato com esses projetos tem alguma turma específica, alguma idade específica aqui? Então, tem os projetos que de uma certa forma a gente faz o projeto aqui na creche, a gente deixa um container que a gente pede para os pais sempre que tiverem um reciclável em casa tá trazendo, ou eles mesmo cadastrarem a conta de luz e participar do projeto da S Eletropaulo do Recicle Mais Pague Menos, né, que também ajuda os pais e a comunidade. Tem também lá no CCA que eles trazem e eles trocam por brinquedos, para incentivar essa troca, trazendo os materiais. A Sociedade Benfeitora Jaguaré desenvolve vários projetos de preservação ambiental em parceria com empresas. Há 3 anos e meio, os estudantes participam do programa de coleta da Terra Cycle. Os alunos eles trazem essas embalagens até a instituição. O aluno ele ganha um benefício que seria como se fosse uma parte de nota. Então o aluno ele ganha uma parte de nota e a instituição recebe um valor X que depois é revertido em benefício a próprios alunos, onde existe um grêmio na instituição e os alunos decidem o que vai ser comprado com esse próprio dinheiro que a gente consegue arrecadar. Sérgio, pode explicar como que funciona essa parte da nota dos alunos? Então, a nota funciona assim. O aluno ele tem um objetivo na instituição que é de estágio cultural, como se fosse na faculdade. Ele precisa alcançar, no final, 20 horas. E aí, entre a Brigada Terra Cycle, a cada 100 embalagens, ele ganha 1 hora. Então, para ele poder atingir todas as suas horas só com a embalagem Terra Cycle, ele tem que trazer 2.000 embalagens, no caso. Então é benéfico para o aluno e para a instituição, consegue arrecadar essa embalagem também e ter um benefício depois, até mesmo para os próprios alunos com questão de material. A gente tem um grêmio dentro da própria instituição aqui na Benfeitora, onde é formado pelos alunos e esse dinheiro que a gente consegue através das embalagens, a gente compra materiais de volta para os alunos. Por exemplo, a gente já conseguiu comprar uma mesa de hóquei de ar e o nosso aparelho de som. De festa junina, nossas festas mesmo, a gente tem um aparelho de som que foi comprado com o dia da Terra Cycle e as nossas mesas, e uma mesa de ping-pong também. Então, um dinheiro que os próprios alunos trazem para a instituição e depois volta como benefício também com relação a materiais. Que tipo de embalagem você costuma trazer de casa? Geralmente Colgate, que são as pastas de dente, escovas, Garnier, que são shampoos, e creme. Eu trago Colgate, Tetra Pak, Garnier e as Scott Brite também. A Terra Cycle não é a única parceira, que vocês também desenvolvem outros projetos ambientais, né? Então, aqui na instituição a gente tem diversos projetos com relação à área ambiental. A gente tem um projeto também de geração de renda para a comunidade. A gente oferece oficinas. Essas oficinas, elas podem vir desde alunos até os próprios pais da comunidade.
essa oficina, a gente sempre procura usar materiais recicláveis e a pessoa tem um tempo livre, ela pode produzir isso e ganhar uma renda. A gente já chegou a produzir materiais com materiais recicláveis que custassem R$50, 3. Então a gente consegue produzir materiais e revender eles no mercado. Além que a gente também tem um projeto de conscientização ambiental, que é uma horta educativa com os alunos, aqui desde os menores até os maiores. Esse é um projeto de educação infantil. A gente também tem um projeto de educação para a escola, que é chamado Visita Monitorada. Todas as escolas da região, e até mesmo que queiram participar do projeto, elas podem vir até a prefeitura, entrar em contato com a gente. E aqui a gente tem um espaço todo preparado para poder explicar um pouco sobre o ciclo do resíduo. É desde quando a gente gera um resíduo até a destinação final dele no aterro. Então a gente tem esse primeiro contato. Geralmente as escolas procuram bastante poder implantar a coleta seletiva na escola. Porque não basta a gente falar da coleta seletiva e também não explicar para eles para onde vai depois que a gente coloca aquele lixo na frente da nossa casa e os cuidados que a gente deve ter com isso. A gente tem um projeto Recicle Mais, Pague Menos, que ele é muito benéfico à comunidade e o pessoal costuma participar bastante. A gente consegue arrecadar hoje em dia 1 tonelada de resíduo por dia. Então ele é bastante benéfico, sendo que a pessoa traz o reciclável até a instituição e com a parceria ela consegue ganhar um desconto na sua própria conta de luz. Então a gente consegue ter projetos desde das crianças aos adolescentes e a própria comunidade que são beneficiadas pela instituição. Nesse do Recicle Mais, Pague Menos é feito com a participação da comunidade aqui do entorno, dos pais dos alunos? Como Sim, que é? o do Recicle Mais, Pague Menos são desde pais dos alunos até mesmo os moradores. Não necessariamente precisa ser pai de aluno ou estar beneficiado diretamente pela prefeitura. Ele pode participar do projeto apenas vindo na instituição e fazer um cadastro, que é de segunda a sexta, e ele basta trazer uma conta de luz e ser beneficiado pela S Eletropaulo. Sérgio, e aqui vocês também têm demonstração do produto final de alguns projetos que vocês realizam, né? Sim, geralmente sempre nos nossos projetos a gente produz algum material até mesmo para a pessoa poder ver o que ela pode modificar no meio ambiente, o que ela pode fazer com materiais. Aqui a gente tem diversos produtos, vou citar alguns para vocês. Aqui é um escritório de projetos ambientais, onde a gente coordena todos esses projetos. Então aqui a gente tem a demonstração até mesmo para as pessoas poderem acompanhar o que a gente faz aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, são oficinas com vasos antidengues, que a gente oferece até mesmo para conscientização do pessoal, como ele o que ele pode reutilizar com a garrafa PET, o que ele pode fazer. A gente tem oficinas que são abertas para a comunidade, como o P6, que é a geração de renda. A gente pode vender o prendedor, que a gente não tem mais uso em casa. A gente pode fazer a reutilização dele, pintar e fazer vasos super bacanas com decoração que você quiser, uma reutilização. É uma oficina do Lixarte essa, que é o projeto P6. Ele é um material que ele foi comercializado na Estação da Luz, na linha amarela, 3 quadros desses por R$50. Então é um projeto que você consegue gerar uma renda para as pessoas. A gente consegue acompanhar isso e conseguir gerar uma renda. A gente também pode acompanhar aqui são os projetos da TerraCycle, que são demonstrações de bolsas, estojos, que a gente recebe as embalagens e manda para eles, onde eles produzem materiais que vai dar um novo ciclo a essa embalagem que não teria mais utilidade. – 1.700 estudantes, crianças e adolescentes participam dos projetos de preservação ambiental da ONG. As atividades são inseridas no dia a dia, para que cada um aprenda a importância de cuidar de um mundo que pertence a todos. E o Ecocidade de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.